E discipulado trata de quê? De relacionamento. Diga, relacionamento. Amém, querida? E isso é o mais importante. O mais importante são os relacionamentos. Amém? Quando uma pessoa está morrendo lá no leito de morte, ela não chega assim e diz: traga a escritura daquele meu prédio, do meu imóvel, traga o documento da minha limusine, do meu carro. Não, ele diz: tragam pessoas, traga a minha filha, traga o meu filho, traga a minha esposa, traga aquele amigo, traga aquele irmão, sabe? Relacionamento é uma coisa fundamental, amém? Diga, relacionamento é prioridade no reino de Deus, amém, querido? Tanto que, como vocês têm recebido e têm sido ministrado aqui, os 10 mandamentos falam de relacionamento, não é verdade? Todos os 10 mandamentos, do primeiro ao 10º, fala de relacionamento. Então toda a lei de Deus, os princípios de Deus está estabelecida nessa questão do relacionamento, amém, querido? O principal alvo de Satanás é atacar os relacionamentos, é quebrar os relacionamentos. Se vê tantos relacionamentos quebrados nas famílias, nos lares, no trabalho. Querido, quantas famílias destruídas por causa de problema de relacionamento? Quantas famílias destruídas? Quantos irmãos em guerra? E isso não é uma coisa de agora não. Em toda a história bíblica, você pode ver problemas no relacionamento. O primeiro assassinato foi uma questão de relacionamento. Caim matou Abel. Um problema aí foi inveja. Diga, inveja. Ciúmes. Amém? O primeiro homicídio foi um relacionamento quebrado. O primeiro homicídio foi um relacionamento quebrado. Caim quebrou o relacionamento dele com o irmão e com o seu líder. Porque discipulado, estamos no mês do discipulado, amém? Discipulado é uma relação entre discipulador e discípulo. Diga, discipulador e discípulo. Entre líder e liderado. Amém? E olha, e é interessante que o discipulador, sabe quem era o discipulador de Caim? Sabe quem chamou Caim para aconselhá-lo? Quem foi? O próprio Deus. Ele chamou Caim por uma conversa. Ele viu que o Caim estava meio magoado. Me lembrei do Império Zadê. Estava meio magoado. E ele chamou o Caim para uma conversa. E ele deu um conselho para Caim. Caim, olha, o pecado está à porta. Cabe a ti dominar. Se tu procederes bem, é certo que tu serás aceito. Mas se tu procederes mal, o pecado jaz à tua porta e cabe a ti dominar. Então, Deus deu um conselho para Caim, como um discipulador. E Caim, mesmo assim, Caim caiu. Caim caiu. Não é barulho de cachorro não, Caim caiu. Amém, queridos? E aí eu quero falar para você hoje da principal causa dos relacionamentos destruídos. Por que os relacionamentos são destruídos? A coisa que mais afeta o discipulado, amém? O diabo investe pesado contra os relacionamentos. Pesado, querido. Eu duvido uma família aqui que não tem alguém que esteja enfrentando um problema de relacionamento. Irmãos contra irmãos, filhos contra pais. A Bíblia já profetizou, o apóstolo profetizou a respeito do nosso tempo. Ele disse, nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, amantes de si mesmo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, hoje, querido, é interessante como
os relacionamentos mais próximos se tornam os mais feridos. Maridos matam esposas. Pessoas que conviveram num relacionamento conjugal, amoroso, tiveram filhos juntos, relacionamentos quebrados. O que aparentemente era amor se torna ódio. Se torna ódio. É terrível um relacionamento quebrado. E sabe, e o maior perigo, a Bíblia diz, está na nossa própria casa. Porque olha lá, de quem a gente mais espera, e a gente recebe é maltratado, a gente mais sofre. Aí eu vim aqui, como manter relacionamentos sadios? Só há um caminho: atentando para a principal estratégia do diabo para destruir os relacionamentos. Sabe qual é a principal estratégia do diabo para destruir os relacionamentos? É a ofensa. Diga, ofensa. É a principal estratégia do diabo. É deixar você ofendido. Ofendido. Olha o que diz em Lucas capítulo 17, versículo de 1 a 5. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Preste atenção essa aí, irmão, ó. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia, olha, 7 vezes no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, o que tu faz? Perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Que tem a ver isso? Se 7 vezes teu irmão pecar, se ele vier arrependido, perdoa. E os apóstolos disseram: aumenta-nos a fé. Os apóstolos viram os milagres, viram Jesus fazer um monte de coisa, aumenta-nos a fé. Agora, para perdoar, ele disse: aumenta-nos a fé. Porque olha, fé, você sabia que fé é sinônimo de obediência? Diga, fé é sinônimo de obediência. Eu pergunto, você sobe num prédio de 4 andares, e você crê que se você pular lá de cima, você vai se quebrar, se arrebentar, você pula? Se você crê que você vai se arrebentar, você não pula. Jesus disse: aquele que diz que crê em mim, olha, Jesus que falou isso, aquele que diz que crê em mim e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Diga, quem crê, obedece. Os discípulos acharam muito difícil perdoar 7 vezes o irmão, e ele disse então: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas esse é o mandamento. Quantas vezes, eu pergunto, você já recebeu tratamento injusto? Você já foi injustiçado alguma vez? Você lembra o capítulo 1, o versículo 1 lá do 17:1 diz assim, ó: é inevitável que venham os escândalos, mas ai por intermédio de quem o escândalo vem. Essa palavra grega, escândalos, no grego, ela significa isca, armadilha, algo que vai fazer a pessoa cair, queda. Em outras palavras, significa ofensa. Olha, é inevitável a gente viver relacionamentos e a gente não ser ofendido. É inevitável.
inevitável. Você acha uma pessoa maravilhosa, vai morar com ela. Passa um mês que você já vai começar a dizer, olha isso, aquilo. É inevitável que a gente seja ofendido. A vida, o relacionamento vai ter ofensa. Nós vamos ser ofendidos. E a isca de Satanás é a ofensa. E aí a pessoa é ofendida e ela se fecha. Olha lá, a ofensa transforma uma relação que era de amor, pelo menos de amor filéu ou de amor eros, transforma. Olha, a ofensa acaba o amor filéu. A ofensa acaba o amor eros. A ofensa só não acaba o amor ágape, que é o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, que é o amor que Deus deseja para nós, como irmãos, que é o amor que não visa os seus próprios interesses, que é o amor incondicional, não é o amor contrato, é o amor por decisão de amar. É o amor de Deus por nós. E é o amor que Ele deseja entre nós. Que Ele deseja entre a sua igreja. Que nós nos relacionamos através desse amor. Amém? Deixa eu caminhar aqui, que o tempo é curto. Então, quantas vezes você já foi ofendido? E qual foi a sua reação com a ofensa? Então, a ofensa, ela vai haver. Nos relacionamentos sempre vai ter ofensa. Por isso que casamento, todo relacionamento só vai se manter se houver perdão. Sem perdão não há relacionamento. Amém? De onde vem a ofensa? A maior gravidade da ofensa é dos nossos, quem está perto de nós. Olha, se alguém distante nos ofende, a gente nem lembra mais. Alguém de fora, mas alguém que convive com a gente. Jesus disse, os inimigos do homem serão da sua própria casa, porque é onde nós mais estamos, somos tendenciosos a ser ofendidos. Que mais nos afeta e de maior gravidade é daqueles mais próximos de nós. Nós temos expectativa. Você sabia, tem pessoas que estão ofendidas com Deus. As pessoas se ofendem com Deus. As pessoas se ofendem com Deus. Tem pessoas que dizem, né, Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, Deus não é legal, Deus não é bom, porque Ele permitiu isso. As pessoas se ofendem com Deus. Tem pessoas que estão magoadas com Deus, deixaram de servir a Deus porque se ofenderam com Deus. E eu vejo aqui o caso de José. Imagina José, Deus deu um sonho para ele sempre agiu corretamente, os irmãos o venderam como escravo, ele foi para o Egito, chega lá, vai para a casa de Potifar, ele é reconhecido como o melhor escravo, ele faz tudo certo, está fazendo tudo certo, e se transformou num escravo, foi vendido pelos irmãos, está fazendo tudo certo, e aí a mulher do senhor dele, dá em cima dele, a prostituta lá, a patifa, como diz Zedequias, dá em cima dele, e aí ele faz tudo certo, ele foge da imoralidade, ele foge do pecado, e aí ele vai parar na cadeia. Como é que nós reagiríamos? Como é que você reage quando você é injustiçado? Quando apesar de fazer tudo certo, coisas erradas acontecem na tua vida. Apesar de fazer tudo certo, você não recebe aquilo que merecia. Você recebe a injustiça em troca da justiça que você praticou. José tinha tudo para ficar com raiva de Deus, magoado com Deus, mas ele não ficou. Ele permaneceu na sua fidelidade. Interessante. Outro aqui, Davi e Saul. Saul líder, né? Davi seria aí como discípulo. Davi poupa a vida de Saul por 2 vezes. Por 2 vezes ele tem condição de matar Saul. E ele faz o certo.
e mesmo assim é perseguido. Tinha tudo para reclamar de Deus, e tem alguns salmos que ele diz isso. Onde tu estás, Senhor? Esqueceste de mim para sempre? Porque o meu inimigo se levanta contra mim? Porque ele tem vitória contra mim? E qual foi a atitude de Davi em relação a Saul? Ele entregou a sua causa para Deus. Ele entregou a sua causa para o Senhor. Vamos lá, eu vou andar aqui rápido. Olha o que diz o Salmo 55, 12. Salmo 55, 12 e 14. Amém? Salmo 55, 12, de 12 a 14. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha lá, ele foi traído por um irmão, ele foi traído por um amigo íntimo, ele foi traído por quem andava com ele na casa de Deus. E você sabe qual é o próximo versículo? Coloca aí, pastor. A morte os assalta os vivos e desçam a covas. Olha lá, numa versão que eu gosto, diz assim, que a morte surpreenda os meus inimigos, sejam mortos, enterrados vivos, tipo assim. Tu já pensou? Olha o ódio que se formou. Eles eram amigos, eles andavam juntos na casa do Senhor, mas de repente um se levantou contra o outro, e agora um deseja que o outro seja enterrado vivo, que ele morra. Parece engraçado, né? Mas tem muito parente aí, familiar, querendo que outros morram, que o irmão morra. Tem filho querendo que o pai morra. Aquele crime famoso, a mulher matou, a filha matou o pai. Quantos filhos matam os pais para antecipar a herança? Né? Quantas coisas ruins acontecem? Relacionamento é algo muito sério. E aí, é por isso que o Senhor, Ele quer nos curar nessa área, amém, querido? Existem duas categorias de ofendidos, dois tipos de ofendidos. Independente de qual seja o cenário, podemos dividir as pessoas ofendidas em duas categorias: aqueles que foram tratados injustamente, ou aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. Amém? Às vezes, você nem foi tratado injustamente, mas o diabo ministra no teu coração ódio, vingança. Olha, eu fui injustiçado, fui tratado mal, me trataram mal. E muitas vezes isso não é nem a verdade. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A palavra de Deus, o coração do homem é enganoso. Amém, querido? Então, é preciso que você... E outra coisa, outro grande engano. Você sabia, né? Ofensa lá, escândalo, significa armadilha. Muita gente nem sabe que foi ofendido. Não tem coragem de declarar que foi ofendido, não tem coragem de confessar que foi ofendido, está guardando a mágoa ali no seu coração, amargura e tal, mas não, isso está escondido, nem ele sabe. Então o nosso coração precisa ser trabalhado, amém, querido? A gente precisa reconhecer, não, eu me senti mal, eu me senti ofendido mesmo, eu fui machucado mesmo, porque é aí que começa a cura muitas vezes, é você reconhecer o seu problema, reconhecer a sua dificuldade, é o caminho para libertação, para cura, amém? E quais são as consequências de quem se sente ofendido? Querido, o cara vai ficar preso naquela ofensa, vai ficar odiando a família, fulano me feriu, fulano me magoou, fulano disse isso, fulano disse aquilo, e vai se tornar uma alma amargurada. Tem muita gente amargurado, e a gente precisa, querido, amém? A gente precisa entender que não mudou, o mandamento para nós não mudou, o mandamento para nós é o mandamento do amor, querido.
gente tem que amar as pessoas. Esse amor não pode ser somente um amor teórico. Tem que ser amor de verdade. Tem que ser perdão de verdade. Amém? Tem que ser amor de verdade. Uma das passagens do 1 Coríntios 13, eu estava falando, que me deixa muito. Imagina, querido, a Bíblia diz assim: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, e ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, nada disso me adiantaria. Sabe por quê? Porque o amor tem que ser sincero. Muitas vezes nós fazemos as coisas só para aparecermos, só para sermos notados. Na antiga Grécia, morrer heroicamente era um anseio dos homens, se tornar heróis, para ficar na história. E eles estavam dispostos a morrer, mas não havia amor. Eles queriam ser lembrados, eles queriam ser famosos, eles queriam ser reconhecidos. O verdadeiro amor, ele não busca reconhecimento, ele é desinteressado. Você sabia? Em muitas favelas do Rio, tem traficantes que distribuem alimentação para toda a comunidade, mas não há amor naquilo ali. É só uma maneira de conquistar o povo. Quando a gente dá ouvidos à ofensa, a gente perde a bênção. Às vezes a gente diz assim, né? O que você acha? Jesus nunca tratou ninguém mal, não? Jesus sempre foi bonzinho com todo mundo? Eu discordo. Jesus tratou muito mal a mulher cananeia, ou não? Agora você vai defender Jesus só porque é Jesus. O Jó disse assim para os amigos dele: vocês estão defendendo Deus só porque é Deus? Mostre-me a verdade que vocês estão dizendo aí. A mulher cananeia foi lá, Jesus disse assim: ó, Senhor, olha, preciso de ti, Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Aí Jesus disse: não, eu não vim para estrangeiro, eu vim só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já pensou? Jesus amazonense, aí chega o paraense e diz: ei, Jesus, estou aqui, minha filha está com problema. Rapaz, não vim para paraense, eu só vim para amazonense. Ele foi xenófobo, ele ofendeu aquela mulher. E aí, tá bom, a mulher não ligou para a ofensa, ela não atentou para a ofensa. Ela disse: tá bom, Senhor. E depois ele disse: mas outra coisa, a comida é para os donos da casa. Como é que ela disse? É para os filhos, não é para os cachorrinhos. Olha, cara, imagina se o cara chega e diz: você é uma cachorrinha, você é um cachorrinho. A comida é para os filhos, não é para os cachorrinhos. Jesus ofendeu aquela mulher, e ele ofendeu de propósito. Sabe para quê? Porque você sabia que Jesus também é uma pedra de tropeço? Ele é rocha de escândalo, rocha de ofensa. O apóstolo Pedro diz que Jesus é uma rocha de ofensa. Jesus é escândalo para os judeus. Jesus ofendeu os judeus. Os judeus esperavam um Jesus e veio outro Jesus. Até João Batista quase se ofendeu com Jesus. Ele já tinha imposto a mão sobre Jesus, já tinha visto o Espírito Santo descer, e ele mandou perguntar: Jesus, é tu mesmo? Porque ele estava escandalizado com Jesus, ele estava ofendido com Jesus. Até Jesus ofendeu as pessoas, querido. Estava escandalizado. E aí Jesus disse: não é isso que dá para os cachorrinhos. Aí ela permaneceu humilde: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí o Jesus: mulher, grande a tua fé. Sabe, ele não fez aquilo de propósito para ofender ele não queria realmente ofender ela, ele estava provando a sua fé. E aí, se ela tivesse, já pensou? Esse Jesus, eu pensei que esse Jesus era o Messias, eu pensei que esse Jesus era o profeta, esse Jesus é um ignorante, esse Jesus é um xenófobo, esse Jesus é um discriminador, ele é isso, ele quer saber? Estou fora. A filha ia continuar endemoniada, ia perder a bênção. Quantas bênçãos as pessoas têm perdido, têm fechado portas porque deram lugar à ofensa. Quantas bênçãos.
Se José tivesse desistido, para mim chega, Senhor, eu não fiz nada, eu só contei o sonho, meus irmãos me vendem como escravo, hoje eles estão bem lá com meu pai, e eu aqui como escravo, olha, para mim já deu, Senhor, para mim já deu, e agora, essa mulher vem dar em cima de mim, Senhor, essa mulher vem dar em cima de mim, eu sou fiel a Ti, eu não aceito o pecado dessa mulher, aí eu vou preso, Senhor, não, para mim chega. Ele tinha trancado os propósitos de Deus na vida dele, tinha anulado as promessas de Deus na vida dele. Tem gente, querido, que leva uma vida toda de derrota, porque num momento da vida, ele se ofendeu. Num momento da vida ele se ofendeu, e ele perdeu, as promessas de Deus não se cumprirão na vida dele, porque ele deixou a ofensa tomar conta. Você vê Davi se manteve fiel, não vou quebrar o princípio, não vou atacar o meu líder, não vou. Davi, a Bíblia diz que Deus, a Bíblia diz que Deus trouxe um sono sobre os soldados de Saul, trouxe um sono sobre eles, e eles adormeceram, e aí vai Davi e Absai, irmão de Joabe, os caras eram mal pra caramba, eram mal mesmo, e chegaram lá, e Saul está... Aí, Absai, meu rei, é só matar. O Senhor nos entregou nas nossas mãos. Vamos resolver esse problema logo. Vamos matar, então assuma o reino. Foi o Senhor que nos entregou. Diz que o coração de Davi bateu forte. Ele disse: eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. E o cara ficou... Ei, tu é maluco, tu é doido, Deus nos entregou, está aqui, foi o Senhor que trouxe o sono sobre eles. Não, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Quando você se vinga, você está tirando a proteção de Deus da sua vida. Você está dizendo: eu não preciso de advogado, eu não preciso de Deus, eu vou resolver o meu problema, eu vou resolver a minha situação. O Senhor diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Então, quando você toma a justiça pelas suas próprias mãos, quando você se sente ofendido, quando você quer pagar o mal com o mal, a injúria com a injúria, aí você está dizendo: Deus, tu está fora, tu não sabe cuidar de mim, tu não sabe administrar a minha vida, tu não sabe cuidar dos meus relacionamentos, eu vou resolver o problema, Deus. Mas com Davi não foi assim. Ele entregou a sua causa para Deus, ele entregou o seu problema para Deus. Querido, ainda funciona hoje, querido. O evangelho não mudou não, o evangelho não mudou não. Amai aos teus inimigos, orai pelos que vos perseguem. Deixa que quem faz a justiça é o Senhor, quem vai fazer a justiça é Deus. E aí Deus levanta que os inimigos de Saul destrói ele. E agora? E Davi e Absalão? Agora o meu próprio filho se levanta contra mim. Ele guerreou com Absalão, ele saiu do palácio, ele foi embora. Ele entregou para Deus de novo. Ele entregou para Deus de novo. Quando o filho dele se levantou contra ele, Salmo 3 diz: Senhor, como cresceram os meus inimigos, são muitos que se levantam contra mim. Ele estava dizendo, naquele salmo ele está dizendo assim: poxa Senhor, até os meus filhos, até o meu filho se levantou contra mim. E sabe o que, olha, deixa eu te dizer, sabe quem seria o rei de Israel depois de Saul, de Davi? Quem era? Quem seria o rei de Israel depois de Davi? Quem Davi ungiria rei? Era Absalão, querido. Absalão tinha tudo para ser um grande guerreiro, um grande líder. Ele foi, tanto que ele levantou toda a nação contra Davi, cara. Ele levantou, toda Israel ficou a favor dele. Ele ia lá para o palácio, ó, e ficava. Ele seria o rei. Mas um dia ele recebeu uma ofensa. Cara, eu fico arrepiado. Ele recebeu uma ofensa. O irmão dele estuprou a irmã dele. E aí o ódio entrou no coração dele. E ele armou um arapuca e matou o irmão dele. E aí a vida dele se tornou isso, ódio. Ele ficou com ódio do pai dele, porque disse: meu pai não fez nada, o meu irmão estupra a minha irmã, e o meu pai não faz nada, o meu pai é um irresponsável. E ele entrou ódio no coração dele. Ele seria o futuro rei de Israel. E se você for Absalom, é a mesma origem de Salomão. Um é filho da paz, o outro tudo é paz. Mas
Absalão foi envenenado, porque ele recebeu uma ofensa, porque ele não soube lidar com o problema, e ele quis fazer do jeito dele, da maneira dele. Perdeu a bênção. Quando a gente tenta fazer justiça pelas próprias mãos, nós perdemos a bênção. Se José tivesse feito isso, ele tinha perdido a bênção. E lembra de José? Lembra de José? Lembra de José? Quando os irmãos foram descobertos, olha, eu sou José. Ele, pelo amor de Deus, agora ele vai matar a gente. Ele disse, não fique preocupado. Não foi vocês que me mandaram para o Egito. Não foi vocês que fizeram isso comigo. Foi Deus que fez com que vocês fizessem isso, para me trazer para esse lugar, para preservar vocês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando as pessoas te tratam mal, quando as pessoas te ofendem, quando as pessoas te traem, quando as pessoas estão fazendo mal contra ti, Deus vai trabalhar na tua vida nessa adversidade. Foi assim que Deus treinou Davi. Durante 10 anos Davi foi perseguido por Saul, mas ele se recusou a fazer justiça pelas próprias mãos. No tempo certo, Deus levantou Davi como um líder experiente. Porque, querido, ninguém se torna experimentado se não passar pela prova, pelo fogo, pelo sofrimento, pela luta. É assim que Deus treina seus filhos. Deus não treina seus filhos como meninos, como crianças, como meninos mimados. Não, Jesus te ama. Não, Deus ama. Treina a gente no fogo. A gente precisa receber batismo de fogo, porque o fogo queima tudo que não precisa, que não é necessário. Pode aplaudir o Senhor, porque é assim mesmo. Deus treina a gente na fornalha da aflição, querido. E se Deus colocou pessoas para te perseguir, seja no trabalho, seja na igreja, seja na tua casa, seja lá onde for, glorifica a Deus. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Amém, queridos? É isso, querido. Deus quer formar gente capacitado, preparado. Amizade que qualquer briguinha, pronto, tô de mal. Porque as verdadeiras amizades vão ser provadas, é assim, querido. Ser amigo de quem sempre diz sim, ok, tá bom. Não, a verdadeira amizade é provada na crise. Podemos ter divergências, podemos pensar diferente. É igual um casamento. Ou a gente perdoa, ou acabou. Não existe casamento sem perdão, querido. Porque vai ter mano, ou perdoa ou acabou. Amizade. E isso é que Cristo quer pra gente, tá entendendo? É Cristo que quer pra gente. 1 Pedro 2:18 a 24. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso. Olha, meu irmão, o evangelho, a vida cristã é loucura, querido. É loucura. Diz, seja fiel à pessoa, mesmo se ela for ruim com você. Aí ele está falando de escravos e servos. Ele diz, seja fiel ao seu Senhor, mesmo que ele seja mau. Por quê? Porque isto é agradável, que alguém suporte tristezas, sofrendo justamente por motivo de sua consciência para com Deus. Meu irmão, se eu e você tiver de sofrermos por agradar a Deus, então soframos por agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele está reclamando da igreja de Coríntios, que o irmão pega, bota outro irmão na justiça, o irmão pega, denuncia o irmão, aí ele diz assim, poxa, por que vocês não pedem para o pastor julgar a causa de vocês? Vocês vão pedir para a justiça, ou por que vocês não sofrem o dano? A Bíblia diz assim, que ele tem que sofrer o dano, se for preciso. Por quê? Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, olha lá, que glória há a gente sofrer por causa do pecado. Aí, mano, tem sofrimento que é consequência do erro que você fez. Se você fizer coisas erradas, você vai sofrer consequências. E não adianta, papai do céu, não, errou. O Jonas, Deus deu uma missão para ele, ele foi para outro lugar, a baleia engoliu ele. A baleia, sei lá o quê, engoliu ele lá. Então, tem uma tempestade que é a gente que cria, mas tem uma tempestade que não foi nós que criamos. E aí, ele diz, porque glória há se pecando, sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência.
Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Próximo. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Está aí, ó. Qual é o nosso chamado? Diga, o meu chamado é pagar o mal com bem. O meu chamado é orar pelos meus inimigos. O meu chamado é seguir os passos de Jesus. Olha lá, porquanto para isso mesmo foi chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Sabe, o seu chamado é sofrer, para que as pessoas possam se chegar a Deus, possam se voltar para Deus, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. E aí, vamos lá, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, olha ele, quando ultrajado, não revidava. Diga assim, quando ultrajado, leia comigo aqui, pois ele, leia comigo, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Meu irmão, se for injusto contigo, Deus vai julgar a tua causa. Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Se entregue à justiça de Deus, se entregue ao Senhor, entregue a sua vida para Ele. Não queira ser o juiz, deixa Deus ser seu juiz, deixa a vingança com Ele, amém, querido? Lucas 6, 27 e 31. Digo-vos, porém, a outros que me ouvis. Quem está falando isso é Jesus, tá? Não é Paulo, Pedro, João. Amai os vossos inimigos, diga, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Vamos mudar a Bíblia? Não, pastor, não é tão bem assim, não é desse jeito também, não é isso, é como está escrito: bendizei aos que vos maldizem, fale bem de quem fala mal de vocês, orai pelos que vos caluniam. Cara, isso nem parece mais que é evangelho. Hoje, cara, é uma hipocrisia só. É um monte de gente na igreja, mas é todo mundo odiando. Por tudo querem brigar, por tudo querem fazer confusão, por tudo, sabe? Eu fico enojado, porque eu vejo, é Jeová para cá, é Jeová para lá, é Jeová para cá, é Jeová para lá, e persegue o pai, persegue a mãe, persegue o irmão, fica com ódio, com raiva de tudo, raiva de todo mundo. Não. Está aí Jesus, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. É por isso que os discípulos pediram, me dá fé, Senhor, dá-nos fé, Senhor. Mas é assim, querido, ou você se adapta, ou você está fora do que Deus estabeleceu. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Vai, mais um, meu filho, dá todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Cara, isso é evangelho, é Jesus, é o STF da Bíblia. Não tem, peraí, eu vou perguntar outra tradução. Será que quer dizer isso mesmo? É isso mesmo que quer dizer. É isso, diga, é isso mesmo que quer dizer. Cara, ainda mais com os irmãos da igreja, ainda mais com a nossa família, com os nossos familiares. Amém? Vamos viver o evangelho de verdade. Amém? Vamos perdoar, vamos amar. Meu irmão, como pastores, nós temos erros, temos defeitos, temos falhas. Tudo nós temos, querido, pastores, líderes, maridos, esposas. Amém, querido? Como marido nós erramos. Sabe, o diabo não gosta dessa pregação. Foi muita guerra para mim pregar isso, querido. Foi guerra a semana toda para mim pregar isso. Porque é perdão, querido. Em nome de Jesus, você que está me assistindo pela internet, você que está em casa, você que tem familiares aqui, leva essa palavra, querido, de perdão. Se tem alguém na tua família que está brigando, que está odiando, que está levantando aquela discórdia entre irmãos, não, meu irmão, você é cristã? Sou. Então olha aqui que Jesus disse, irmão, vamos viver isso. Vamos viver o verdadeiro amor.
Sabe por que eu choro tanto no louvor, querido? Porque eu choro tanto no louvor que eu vejo os meus erros, querido. Eu vejo, sabe, quem sabe o que Deus fez na sua vida, o perdão que Deus deu, vai dar perdão também. Quem mergulhou na graça de Deus, foi abençoado, vai ser gracioso também, querido. Eu choro, quando eu choro por isso. Eu choro e dizer: poxa, Senhor, Tu é tão bom comigo. Tu és tão bom comigo, Senhor. Eu preciso ser bom também, Senhor. Eu preciso amar também. Eu preciso perdoar também, Senhor. Sabe, o ser humano é muito orgulhoso, se ofende por qualquer coisa, e nós não podemos viver assim. Não importa o que você faça para mim, eu vou te amar, porque essa que foi a ordem que Jesus deu. Eu entrego a minha causa ao Senhor, Ele é o meu juiz, Ele me julga. Entrega a tua causa para o Senhor, entrega a tua causa, entrega a tua família.